Leonora devolve a carta e avisa que irá julgar Carmozina por ter lido, mas diz que ela lendo estará cometendo um erro. Carmo fala que para salvar Ascânio ela não tem medo de ser presa. Elas continuam conversando e antes de ir embora, Leonora fala que tem muito orgulho e diz que gostaria de ser como Carmozina. Rafa mais uma vez é ignorante com Helena. Ascânio fala que irá até a cozinha conversar com ela. A carioca não permite e diz que só o tempo resolverá. Timóteo e Elisa discutem e ela diz que se aconteceu o que ela está pensando, Timóteo irá ver. No bar, Amintas fala que dos homens que foram na noite beneficente, o único que levou culpa foi Timóteo, mesmo sem ter feito nada. Osnar fala que Elisa vai passar uns dias emburrada com o marido, mas logo voltará ao normal. Ele avisa que vai resolver um assunto e sai. Após Timóteo sair, Amintas fala que o amigo acabará encrencado. Juraci conta para a filha sobre as dores que sente e pergunta o que ela acha que pode ser. Silvana responde que a mãe é hipocondríaca. A mulher de Marcolino pergunta se isso mata. O advogado então acaba se irritando. Letícia pergunta o motivo do seu pai estar tão irritado. Aida fala que é enxaqueca e que algo deve ter acontecido no trabalho dele. No outro lado da sala, Modesto pensa no que a amante lhe disse. Osnar chega na casa de Carol. Ela convida ele para jantar e afirma ter novidades para contar. Arthur chama por Filó e pergunta de Maria Imaculada. Ela responde que a jovem está contando história para outras garotas e pede para ele deixá-la lá. Desconfiado, Arthur vai até o quarto, pede para Maria contar a história e, sem perceber, acaba entretido. Osnar fala que Carol se precipitou, aconselha ela a convencer Modesto aos poucos e aproveitar o momento dele na cama. Ela concorda, avisa que vai tentar de um novo jeito, mas garante que não voltará a ser a besta que um dia foi. Arthur segue entretido com a história contada por Maria Imaculada. Perpétua pergunta se a irmã realmente vai embora e fala que gostaria de fazer uma festa de despedida para Tieta. A ricaça responde que mudou de ideia e quando a irmã pergunta se Ricardo tem algo a ver, Tieta responde que os filhos dela sempre são o motivo para ela ficar. A megera diz que está feliz e sai do quarto da irmã. Cosme vai até o quarto de Ricardo e pergunta o que aconteceu. O filho de Perpétua pede para o amigo deixá-lo em paz. Cosme fica intacto e não sai do lugar. Ricardo vai até ele e diz saber que o amigo só quer vê-lo bem e finaliza dizendo que apenas ele mesmo sabe o que quer. Cosme diz que confia na salvação do amigo e sai. Na sala, Perpétua fala com ele. Cosme, então, aconselha a Megera a conversar com o filho e afirma que Ricardo não é mais o mesmo. A Megera vai ao quarto do filho e pede para ele estar sempre ao lado de Tieta. Ricardo garante à mãe que estará. Na igreja, Cosme fala para o padre que avisou sobre o risco que Ricardo estava correndo por conta da tia. Padre Mariano pergunta o que é. O amigo do filho de Perpétua responde que não tem mais coragem de falar e pede para o padre descobrir logo. Leonora chega no quarto de Tieta. A madrasta diz que chegou há 2 horas atrás e estava esperando a enteada. A paulista, que está com os nervos à flor da pele, avisa que não quer falar sobre Ascânio. Tieta conta tudo o que aconteceu em Mangue Seco. Leonora e ela têm uma longa conversa. A ricaça diz que nem Ricardo e nem ela saíram magoados. Depois pergunta sobre Ascânio. Carmozina segue agoniada por conta de Ascânio. Jairo aconselha a amiga a ir dormir. Carmo concorda. Após a filha sair, Dona Milu deseja que um homem apareça para a filha e pergunta se Jairo não se candidata. Ele responde que não está precisando de mulher, e sim de um mecânico para arrumar a Marinette. No quarto, Tieta fala que Leonora fez bem ao não ler a carta enviada para Helena. Afirma que se a carioca realmente for tudo o que a agente dos Correios diz, logo ela irá embora. Depois,
A ricaça pede para a enteada ir dormir. Leonora concorda e sai. Após a saída da Paulista, Ricardo aparece e diz que vai ficar. Maria Imaculada termina a história. Filó mostra que Arthur dormiu e fala que o plano da jovem deu certo. Maria pede para Filó chamar Trapinzomba para levar o coronel até a cama. A funcionária manda as outras meninas irem dormir. Na cama, Ricardo pede para Tieta ficar com ele para sempre. A ricaça responde que é muito tempo. Ele diz que gostaria que o tempo parasse enquanto eles estão juntos. A ricaça pede para ele não se iludir e diz que o importante é eles estarem juntos. Os dois, então, se beijam. Arthur reclama que não ouviu o final da história. Imaculada diz para ele não se preocupar e garante que contará o final para ele. Ricardo e Tieta continuam se beijando e ela manda ele ir dormir. Ele insiste em ficar. A ricaça comenta que quando ele aprender o epsilone duplo, ficará pior. Ricardo pergunta o que é isso. Tieta fala que um dia ele irá aprender. Depois, ela coloca o filho de Perpétua para fora. No dia seguinte, Modesto vai até a casa de Carol e pergunta se ela mudou de ideia. Carol se desculpa, fala que estava nervosa e garante que não acontecerá novamente. Modesto fica feliz, coloca o dinheiro das despesas em cima da mesa e chama Carol para deitar com ele. Na casa de Ascânio, Rafa se irrita com um comentário de Helena. O loiro avisa que resolverá coisas na cidade e fala que graças a Tieta a cidade tem um padrinho. A carioca diz que vai ficar com ciúme. Ascânio diz que Tieta é só uma grande amiga. Eles continuam conversando e finalmente se despedem. Tieta chega nos Correios, dá uma bronca em Carmosina por ela ficar lendo cartas de outras pessoas e avisa que se descobrirem, ela pode ser demitida. Carmo tenta falar, mas Tieta interrompe e fala para a amiga mostrar a carta e desmascarar Helena. Na prefeitura, Ascânio dá ordens para Leôncio. Carmosina chega, avisa que já sabe da reconciliação do amigo com Helena. Ela começa dizendo que não apoia, fala que o amigo caiu em uma armadilha, que Helena não vale nada e que garante que pode provar. Ascânio e Carmo conversam. A agente dos Correios entrega a carta que chegou para Helena e diz que se o amigo não quiser se aborrecer, é só rasgar. Mas se ele depois quiser saber quem realmente é Helena, ele tem que ler a carta com muita atenção. Depois, ele vai embora. Dona Milu fala que está preocupada com a filha e pergunta se não tem como Tieta ajudá-la. A ricaça responde que se pudesse, arranjaria para Carmo o homem perfeito. A agente dos Correios chega e fala que cumpriu a sua missão. Tieta pergunta como foi a reação de Ascânio. Carmo então chama a amiga para tomar um sorvete. No bar, Dário fica chateado ao saber que só ele e a esposa não sabiam que a estrada estava sendo asfaltada. Os amigos explicam que se ele soubesse, ia estragar a noite beneficente. Quando o comandante fala que está contra Tieta por causa do asfaltamento, os homens falam que ela não deve ter relação com isso. Charlita diz que Ascânio foi ver pessoalmente as máquinas. Osnar fala que agora é preciso esperar. Amintas pede mais uma dose. Modesto pergunta se Carol tomou banho de mar. A amante responde que não, pois ele proibiu. Modesto diz que ela pode ir cedo, quando não tiver ninguém na praia. Ao ver a amante triste, ele pergunta o que ela tem. Carol responde que não está bem, garante que não vai desagradar ele e avisa que vai tomar banho. As meninas insistem para Imaculada terminar a história que estava contando. Arthur chega no quarto e avisa que Maria já está pronta para começar a aprender. Ele também pede para terminar a história. A jovem responde que vai terminar de noite. Ele concorda, depois vai embora. No correio, Jairo chega. Carmo é ignorante com ele, mas logo se desculpa. Eles conversam um pouco e ela manda ele ir pegar a estrada e trazer novidades sobre o asfalto.
Ele avisa que Ascânio foi ver e vai conseguir falar algo antes dele. Helena e Rafa têm uma discussão feia e a carioca ameaça mandar a empregada embora. Tieta e Leonora conversam. A ricaça fala que quando Ascânio ler aquela carta, irá expulsar Helena da cidade. Leonora responde que nesse momento irá consolar o loiro. Elas conversam mais e a paulista diz que graças a Tieta está aprendendo muita coisa. Leôncio avisa que o jipe está pronto. Ascânio avisa que já vai e, distraído, fica com a carta na mão. Laura fala que Tieta não deve ter nada a ver com asfaltarem a estrada e fala para o marido acelerar as buscas para achar aquilo que ele procura, pois logo a cidade estará cheia de turistas. Dário concorda e avisa que vai voltar para a cidade. No bar, os homens falam sobre o comandante e Pirica revela que todo santo dia Dário mergulha. Fala também que parece que ele está procurando alguma coisa. Osnar diz que o comandante está escondendo alguma coisa. Na rua, enquanto passa, Silvana é observada. Ela chega no correio e conversa com Carmô. Elas começam a falar sobre relacionamento. E Carmô fala que queria ter um homem. Silvana responde que a agente dos correios não aguentaria alguém chato e burro. Carmô fala que homem chato até vai, agora burro, jamais. Juraci reclama que a filha mal chegou e já foi sair. Elas continuam conversando quando Juraci vê a cabeça de boi que é dela na casa de Aida. Ela pergunta como aquilo foi parar ali. A mulher de Modesto diz que não sabe e que ia perguntar para ele, mas esqueceu. Juraci manda ela perguntar e garante que perguntará para Marcolino também. Amintas manda a funcionária olhar o estabelecimento, pois irá nos correios. Bafo de Bode diz que Amintas não é nada bobo. Carmô e Silvana falam sobre Dário. A agente dos correios diz que ele nunca traiu a esposa. A filha de Marcolino diz que não confia em nenhum homem. Amintas chega e começa a conversar com Silvana. Amorzinho vai até os correios e pede para Dorothy chamar o patrão. A funcionária avisa que ele saiu e fala que foi atrás de mulher. Revoltada, Amorzinho sai. Bafo de Bode diz que o circo vai pegar fogo, com o encontro de Silvana com Amorzinho. No correio, Silvana lamenta que Amintas precisa voltar ao trabalho. Ele fala que não faltará oportunidade para eles tomarem banho no mar. Carmô concorda. A filha de Juraci avisa que já vai. Carmô pede para ela voltar e Amintas fala para ela ir lá na pensão de Dona Milu comer a comida dela. Silvana responde que está com saudades do tempero de Dona Milu. Depois, ela sai e Amintas vai atrás. Carmô lamenta que todos estão se arranjando com alguém, menos ela. Tonha vai até a casa de Elisa. Timóteo fala que ela ficou de cara virada a noite inteira e saiu sem dar explicação. Já imaginando onde a filha está, Tonha sai. Timóteo reclama de dor de estômago. Elisa chega na casa de Tieta e diz que só tem um pedido a fazer para a irmã. A ricaça pergunta qual é, e Elisa responde que quer ir embora do Agreste. Ela fala que Tieta pode conseguir um emprego para Timóteo no escritório do falecido marido. Tieta pergunta de que forma a irmã vai viver, se ela vai se contentar de levar uma vida modesta, indo para shopping, gastando dinheiro e só. A ricaça também fala que no Agreste o marido da irmã é feliz e que em São Paulo seria diferente. Elisa fala que Timóteo não é marido para ela e novamente pede para Tieta levá-la embora do Agreste. Tonha chega e diz que a filha não vai a lugar nenhum. Ao ver Elisa saindo, Leonora pergunta se aconteceu alguma coisa. A filha de Zé Esteves responde que a paulista roubou o lugar dela no coração de Tieta e fala que isso não tem perdão. Tieta fala que uma das suas enteadas tem o mesmo problema que Elisa. Tonha pergunta se tem cura. A ricaça responde que sim. Cosme vai até o quarto de Ricardo e avisa que o padre quer conversar com ele na igreja. Tieta explica que Elisa sofre de sonambulismo. Timóteo pergunta se tem cura.
A ricaça fala que vai passando conforme a pessoa vai envelhecendo. Ela fala também que se Elisa tem essa doença é porque não leva a vida que a satisfaça e procura achar essa vida nos sonhos. Perpétua fala que a culpa é de Timóteo por não controlar a esposa. Eles dois acabam discutindo e saem. Ao ver a madrasta preocupada, Tieta garante que ajudará Elisa. Jairo chega e Carmô pergunta sobre Asfalto. Ele responde que falaram que Ascânio esteve lá e já sabe como tudo vai funcionar. E pergunta se o amigo ainda não contou nada. Carmô estranha e diz estar com dó de Ascânio. Na prefeitura, Leôncio chega e pede para o loiro ir correndo para casa, pois Helena e Rafa estão brigando. Na igreja, Cosme avisa que passou o recado de Padre Mariano para Ricardo. O vigário diz que o filho de Perpétua parece estar fugindo dele e diz que vai ter que fazer alguma coisa. Ele então vai até Ricardo e pergunta o motivo dele estar fugindo.